Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como a gente faz o termo de supervisão de ensino no novo sistema SEI. O nosso site para acesso ao SEI é o sei.sp.gov.br, como vocês podem ver aqui na barra de endereços. E vocês vão colocar para o login o início do e-mail de vocês, né, o mesmo usuário do e-mail de vocês. É o mesmo e-mail que estava cadastrado no São Paulo Sem Papel, sem usar a parte do arroba para frente. Você vai usar só o usuário. No meu caso, aline.santos03. A senha é a mesma da sede, tá? Então coloquem a senha da sede aí de vocês. E o órgão é a SEDUC. Vamos acessar. Como eu faço para criar um processo de termo de supervisão de ensino? Todos os documentos no SEI são chamados de processos, tá? Independente de que documento eles são, podem ser um ofício, podem ser um termo de visita, podem ser qualquer tipo, até mesmo um processo de qualquer tipo, e são chamados de processo. Para eu começar o termo de visita, eu vou aqui no lado, nesse menu escuro, e vou escolher a opção Iniciar Processo. Vai abrir essa telinha aqui. Como eu sou do NAD, vocês podem ver que esses são os documentos que eu mais utilizo. Quando a bolinha aqui está verde com o símbolo de mais, os documentos que aparecem são os mais utilizados por mim. Se eu clicar nesta bolinha, ela vai mudar para vermelho com o símbolo de menos, e aí eu vou ter todos os documentos que podem ser feitos dentro do SEI. O que eu vou fazer? Selecionar o tipo do processo que eu quero criar, que no meu caso é o termo de visita da supervisão. Então eu vou digitar aqui supervisão e já vão me aparecer todos os documentos referentes à supervisão de ensino. E o que eu vou escolher é o dossiê de visita e acompanhamento da supervisão de ensino. E nesta página eu estou criando a ficha cadastral do meu termo de visita. Isso aqui seria o equivalente a gente criar a capinha, né? Que seria a folha líder lá no São Paulo Sem Papel. Aqui a gente não tem aquela folha, mas ainda tem que cadastrar o documento. Então eu abri aqui para iniciar esse processo e vou colocar uma especificação. A especificação equivale ao assunto que a gente usava lá no São Paulo Sem Papel. Alinhamos com a dirigente, já conversamos na nossa reunião. O modelo que nós vamos usar, o padrão que nós vamos usar é termo de visita, tracinho, o nome da escola. Então, E. Veiga Júnior, E. Coronel Jeremias, E. O E que vocês estiverem indo. Eu vou colocar o Jeremias, porque eu já tenho aqui, né? E a data dessa visita. Suponhamos que eu fui até a escola no dia 11 de maio de 2023. Coloquem a data que vocês foram na escola, certo? Depois eu vou mostrar para vocês por que é importante que seja feito esse padrão de nome, tá? Mas é para facilitar a visualização na tela inicial de vocês, certo? Então, utilizem dessa maneira, façam todos do mesmo jeitinho, para a gente ter esse padrão, ok? Classificação por assunto já veio preenchido a partir do momento que você escolheu o termo de visita, então não mexa. Interessado, sempre a escola. A menos que você esteja fazendo um requerimento pessoal seu, da sua vida profissional, vai ser a escola. A gente está fazendo o termo de visita, então é a escola. Vamos procurar aqui o Jeremias Júnior. E eu vou digitar Jeremias Júnior, por quê? Não vem o EE na frente. E a palavra coronel vem depois do nome. Então, eu começo com Jeremias Júnior. Eu também posso utilizar o código SI da escola. Tá vendo que aparece aqui? Então, qualquer uma das duas formas vai achar a minha escola. Se eu colocar o código SI, ela acha também. Seleciono aqui e ele já preencheu o campo de baixo. O campo de observações desta unidade, para que serve esse campo? Para facilitar o seu trabalho, para facilitar quando você usar o campo de pesquisa para achar o seu termo, ou para qualquer outra finalidade que seja localizar este documento. Então, eu posso colocar aqui o tema que eu tratei na minha visita. Eu posso colocar a data. Eu posso colocar a supervisora que visitou. Enfim, supervisora ou supervisor. Enfim, qualquer dado que eu ache relevante colocar aqui. Nível de acesso. O padrão do nível de acesso dos documentos do Estado é ser público. As exceções é que podem ser sigilosas ou restritas.
Entretanto, para que a gente escolha restrito ou sigiloso, devemos nos atentar às hipóteses legais onde cabe a restrição ou o sigilo, certo? Eu recomendo que vocês evitem restringir, porque o padrão dos nossos documentos é ser público. Se você precisa citar o nome de um aluno, faça através de siglas, para não ser necessário restringir. Se você precisa falar de um funcionário em específico, tente evitar identificá-lo. Cite a situação, cite o cargo do funcionário, mas sem citar o nome ou os dados pessoais dele. Mas, às vezes é absolutamente necessário, então você restringe e escolhe a sua hipótese legal aqui. Dentre todas essas leis, aqui tem várias opções. Tentem ler e se inteirar do assunto para fazer a melhor escolha possível. No meu termo não vai ter nada disso, então, público, certo? Vou salvar. E com isso eu criei já o meu processo. É a minha caixinha onde eu vou colocar os documentos referentes ao meu termo de visita. Se a gente estivesse no São Paulo Sem Papel, aqui eu teria aquela folha líder, aquela capinha do início do documento. No SEI essa capa não existe. Perfeitamente. Aqui eu tenho o número do meu termo de visita. Se eu quiser copiar esse número para fazer uma tabela e registrar todos os meus termos, o que é muito interessante para você poder achá-los depois, para você usar esse termo numa citação para outro documento, enfim, para avisar para o seu diretor que está na hora de assinar o termo, você pode vir aqui nessa pastinha pequenininha, amarelinha, do lado do número, e vai ter uma série de opções para você poder copiar o número. Se você quiser copiar apenas o número em modo texto, pode usar qualquer uma das duas primeiras. A última, ele já cria um link, onde você pode clicar para abrir direto o termo. É um link de acesso. Vou fechar isso aqui e vamos continuar com a criação do termo de visita. Para eu inserir agora o meu texto do meu termo de visita, eu vou selecionar o primeiro botão, que é esse branco tracejado de amarelo. O nome desse botão é Incluir Documento. No Incluir Documento, eu posso incluir uma série de documentos. Existem várias opções, assim como tinha no Gerar Processo, aqui também no Gerar Documento existem várias opções. Clicando no maisinho verde, vai aparecer tudo que está disponível dentro do SEI. E aqui, mais uma vez, eu vou procurar Supervisão e vou achar o meu termo de visita e acompanhamento da supervisão de ensino. Aqui vai abrir a parte de gerar o documento. Primeiro, eu vou cadastrar os dados do que vem a ser esse documento e depois eu vou inserir o texto. A gente já fez um modelinho para vocês, para todo mundo fazer o mesmo padrão no termo de visita. E para acessar esse modelinho, vocês podem utilizar o texto padrão, que é a opção do meio. Vocês então vão selecionar texto padrão, vai abrir esse campo, vocês vão clicar na lupa que tem aqui ao lado, e vai aparecer os textos padrão salvos para vocês. Aí na supervisão de ensino vai ter o termo de visita de supervisão de ensino, o padrão 2023. É só vocês selecionarem nessa seta azul claro. Percebe que ele já carregou aqui. Vamos continuar então preenchendo os dados do nosso documento. Descrição, o mesmo padrão que a gente fez antes, que eu estava fazendo aqui do Coronel Jeremias Júnior, né, um termo de visita que eu fiz lá. O nome na árvore, se vocês quiserem colocar, é o nome que vai aparecer nesse lado esquerdo aqui. Quando vocês inserirem os documentos, o nome que você coloca nesse nome na árvore, ele vai aparecer aqui embaixo. Não é obrigatório. Como vocês vão ter só o termo de visita e possivelmente um despacho, uma informação, poucos documentos, não precisa preencher, fica a critério de vocês. Os interessados já vai estar preenchido, que é a escola que a gente está visitando, né, que a gente fez a visita. A classificação por assunto também já estava carregada da nossa capa. Observação da unidade, a mesma coisa que a gente já comentou antes. Se vocês quiserem preencher com algum dado que foi tratado no termo de visita, fica restrito à supervisão, não acompanha o processo para as outras unidades, só vocês vão poder visualizar, tá certo? O nível de acesso a gente mantém o mesmo que a gente já tinha escolhido antes, no meu caso aqui, público. Salvei e agora vai abrir a tela para eu editar o termo de visita. Essa tela que abre, ela é parecida com o Word. A parte de cima aqui já vem com o brasão e o cabeçalho. Na abertura do documento já tem aqui os campos que vocês preencheram.
que é o nome da escola, o número do processo, o assunto que a gente tinha colocado lá na especificação, e aí carrega o modelinho que a gente deixou pronto. E basta vocês virem preenchendo. Coloco o meu nome aqui, como supervisor, coloco a escola novamente, e Coronel Jeremias Júnior. Enfim, vou preenchendo tudo aqui, município, quem me recebeu na escola, a data que eu fui, o horário que eu cheguei, o horário que eu saí. E aí, na parte do texto, a gente tem algumas recomendações. O início do texto já está pronto para vocês, onde ele cita o decreto e o artigo que fala dos termos de visita da supervisão. Então, o início do texto está pronto, vocês não precisam mexer nessa parte, já comecem os relatos a partir daqui. Como pedido da nossa dirigente, vamos colocar aqui a divisão que vocês podem seguir aí para facilitar a leitura pelos outros setores da diretoria. Comecem pelos assuntos pedagógicos e terminem com os assuntos administrativos. Eu coloquei 3, mas vocês vão colocar quantos forem necessários. Se não tiver nenhum assunto pedagógico, não precisa colocar, coloca só os administrativos e vice-versa. 4, 5 assuntos, 2 assuntos, quantos tiver. Não precisa colocar assunto pedagógico 1. Você pode já começar dando um título para o assunto. Por exemplo, reunião de pais e mestres. E aí faz o relato do que houve nessa reunião. Assunto pedagógico 2. ATPCG. E coloca um relato sobre o assunto. Nos assuntos administrativos, merenda. E aí o que você quer relatar sobre a merenda. Mobiliário. O que você quer relatar sobre o mobiliário. Nessa parte, nos parágrafos, vocês vão fazer os relatos, tá? Caso seja necessário citar algum decreto, lei, resolução, qualquer tipo de legislação, citem apenas o número, não precisa copiar o texto integral dessa lei para dentro do seu documento no SEI. É desnecessário e torna cansativo para quem for ler o seu relato. Se você for citar uma ata de uma reunião, a mesma coisa. Registrado na ata da reunião do dia tal. Não precisa colocar a ata inteira. Cita essa ata. Se a gente precisar da ata, a gente vai atrás da ata na escola, certo? Coloquem o relato. Os encaminhamentos vocês vão fazer depois, não façam no corpo do texto. Façam apenas os relatos. Aí vamos supor que no assunto pedagógico 1, teve alguma observação que você precisava passar uma orientação ao diretor da escola, que ele agisse de uma determinada forma. Você vai colocar aqui encaminhamento para a direção escolar para tratar de tal maneira, tal assunto, né, o encaminhamento de que atitude o diretor da escola, a direção da escola, a equipe da gestão escolar deve tratar o determinado assunto. Se nos assuntos administrativos você falou de merenda, nos encaminhamentos da parte da diretoria, você pode colocar encaminhe-se ao CAF para verificar a questão da merenda. Se você falou de mobiliário, encaminhe-se ao NAD para verificar a questão do mobiliário. Enfim, na parte dos encaminhamentos, você coloca as instruções e a quem se encaminha cada um dos temas que você colocou aqui na parte do corpo. Terminada essa parte do corpo aqui, se você desejar, pode colocar aqui embaixo o município, a data onde foi feita a visita e pode colocar o seu nome e o nome de quem vai assinar o documento com você. Isso não é obrigatório, pois vai ser criado um rodapé no momento que você assinar. Então, é desnecessário, não precisa criar isso. Se você estiver fazendo esse termo de visita à mão, como acontece com as escolas particulares, as APAES e as escolas indígenas, então é necessário que você tenha o termo de visita lá em cima e que você finalize com a data, a assinatura do supervisor. O supervisor precisa assinar esse papel e a pessoa responsável pela unidade escolar deve assinar ao lado do supervisor. Ambas as assinaturas são importantes no caso de você estar fazendo isso no papel, porque depois a gente vai colocar como PDF o documento e é necessário que esteja tudo assinado no papel, tá? Mas se a sua escola já está dentro do SEI, como a maioria está, você vai assinar digitalmente. Você pode salvar e em seguida assinar. Ou apenas você clica em assinar e ele já vai te perguntar, deseja salvar? Você coloca sim e já vem para a parte da assinatura.
A parte da assinatura já vem preenchido o órgão SEDUC, já vem o seu nome, você vai selecionar o seu cargo, aqui tem a opção tanto de supervisor de ensino quanto de supervisor educacional, escolha a sua opção. Eu vou deixar na lista porque eu sou analista, não sou supervisora. E na senha você vai colocar, obviamente, a sua senha de acesso ao SEI. E vou assinar. Aqui eu não fiz todo o preenchimento, mas estaria tudo preenchido. E aqui embaixo, ó, percebam, documento assinado eletronicamente por Aline, analista administrativo, no dia e na data, certo? Esse QR Code serve para você autenticar o documento, para você verificar se esse documento é verdadeiro. Eu assinei, mas percebi que tinha um erro de digitação. Não tem problema. A gente tem esse botão amarelo aqui, com desenho de um papel e uma canetinha. Se eu clicar nele, ele diz que já foi assinado. Então, vai perder a assinatura se eu editar. Lógico, vai precisar assinar de novo. Então, eu posso vir, ok, eu assino de novo. Edito o meu documento, corrijo aqui o que for necessário, né? Digito o que for necessário e faço a assinatura novamente. Pronto, assinei novamente. Percebam, quando eu assinei novamente, ele já me avisa, versão 2. Por quê? Porque eu tinha uma versão, eu refiz, né, fiz uma alteração e assinei novamente. Então, ele tem duas versões. E se eu quiser ver a outra versão? Eu tenho esse botão aqui com várias camadinhas, que são as versões do meu documento. Olha lá. Se por um acaso eu quiser recuperar a versão antiga, eu tenho essa opção aqui. Então, todas as alterações que eu faço ficam salvas aqui. Mas eu não quero, eu vou manter a versão que está. Volto para o meu termo de visita. E agora eu vou mandar para o meu diretor escolar assinar para mim. Como eu faço isso? Você não tem como mandar para uma pessoa específica da escola. Você vai enviar o seu documento para a escola e qualquer pessoa de lá poderá assinar. Então, para que não ocorram erros, né, assinaturas equivocadas, nenhuma pessoa assine indevidamente, é importante você colocar um comentário. Então, antes de fazer a nossa assinatura, vamos fazer um comentário. Eu abro aqui o meu balãozinho do comentário, termo de visita, supervisora Aline, assinatura do diretor. Ou de quem você quer, que de repente foi o COI, foi o vice, foi, sei lá, o GOI. Quem te recebeu na escola, né, no dia? Você coloca aqui para orientar essa pessoa a assinar e nenhum outro no lugar dele. Assinatura do diretor. Quando eu pedir a assinatura, esse comentário ficará visível para a escola. Então, eu vou salvar aqui. E vejam, apareceu o meu comentário aqui do lado do número do processo. Então, se eu estou na capa do meu processo e clico no balãozinho do comentário, aparece essa página, eu coloco ver todos e está lá o meu comentário. Termo de visita da supervisora Aline para assinatura do diretor. Ok. Vamos voltar no termo e vamos mandar para a assinatura do diretor. Lembrando que a assinatura é no termo e não no processo maior. Então, eu selecionei o meu termo e vou clicar aqui nesse botão marrom, que significa incluir em bloco de assinatura. Todo documento que eu for enviar para uma escola assinar, eu preciso criar um bloco. Eu posso ter um bloco com o nome da escola, que eu posso reutilizar a cada vez que eu mandar um termo. Por exemplo, eu estou fazendo aqui para o Jeremias Júnior, eu posso ter um bloco chamado Jeremias Júnior, eu mando o meu termo para o diretor assinar, o diretor assina e me devolve. No próximo termo, eu posso usar esse mesmo bloco para mandar um novo termo para o diretor assinar. Então, você pode ter um bloco para cada escola, ou da maneira que você achar mais conveniente, mas eu acredito que na supervisão de ensino, um bloco para cada escola funciona bem. Vamos criar um novo bloco. Vou dar uma descrição aqui para o meu bloco. Termo de visita, supervisora Aline, assinatura do diretor. O grupo eu posso deixar em branco e nas unidades eu vou colocar a escola que eu quero que assine.
Então, vamos de novo no Jeremias Júnior. Opa, não tem abreviação. Júnior. Já aparece aqui a minha escola, está selecionada. Criei o bloco. O bloco está salvo. Agora eu vou colocar o meu termo de visita que está selecionado aqui no meu bloco, que está selecionado em cima, e vou disponibilizar. Então, eu vou usar esse botão, incluir e disponibilizar. Pronto, ele ficou amarelo. Isso significa que o meu termo foi para a escola assinar e eu devo aguardar que ela assine e me devolva. Que é aqui nessas linhas tracejadas. Eu volto para a tela inicial e aqui vocês podem ver que o meu documento gerado está do lado direito e o recebido está do lado esquerdo. Então, o que eu falei para vocês? Quando eu passo o mouse em cima, eu vejo aquele assunto que a gente colocou. E isso facilita muito para eu saber de qual escola é e em que dia foi. Então, para os meus colegas, para a dirigente, para quem, né, para os outros setores que precisarem ver isso, fica fácil ter as informações do meu termo de visita. Então, vamos procurar seguir esse padrão. Uma outra coisa que facilita é que eu posso mudar a visualização dessa tela inicial, que é a nossa mesa virtual. Se eu vier aqui em visualização detalhada, aparecem os campos dos meus processos. E aí aqui eu posso ver o tipo do processo, e o meu termo de visita está aqui, e tem o interessado aqui do lado, ó, que é a escola. Tá? Eu posso escolher quais colunas eu quero que apareçam. Então, eu venho aqui, ó, configurar nível de detalhe, e eu posso escolher quais colunas que eu quero que apareçam ali. Se eu colocar especificação, vai aparecer o nome que eu dei para o processo do termo de visita. Então, aqui, ó, do Coronel Jeremias Júnior já apareceu com o nome que eu dei. Tá certo? Mas vamos lá olhar os nossos blocos de assinatura. Blocos, aqui no menu lateral, assinatura. Percebam que eu tenho um aqui, ó, termo de visita da supervisora Aline para assinatura do diretor. Foi aquele bloco que a gente criou agora há pouco. Ele ainda está em vermelho, isso significa que o meu diretor ainda não assinou. Se ele ficar branco, significa que o meu diretor assinou e devolveu o bloco para mim. Mas vamos supor que o meu diretor assinou e esqueceu de devolver esse bloco para mim. Como que eu sei que o documento foi assinado? Eu vou mostrar aqui para vocês numa outra tela, tá? Que essa tela aqui é oficial, eu vou voltar aqui para o treinamento só para a gente ver os símbolos. Quando um documento foi enviado para assinatura e a pessoa destinatária assinou o documento, aparece esse símbolo aqui, ó, triângulo amarelo com uma exclamação preta. Se eu coloco o mouse em cima, um documento foi incluído ou assinado neste processo. Ou seja, aqui eu sei que o meu diretor da escola assinou. Ah, que legal, então vamos tramitar? Não, vamos olhar lá o bloco de assinatura se ele está em ordem. Mas aí eu volto aqui e ele continua vermelho. O que eu posso fazer, então, para poder tramitar esse documento sem problemas? Eu pego o meu bloco de volta, clicando nesse símbolo vermelho. O documento foi assinado, o diretor esqueceu de me devolver, mas eu peguei o meu bloco de volta. Perfeito, concluído. O documento está assinado. Vamos lá tramitar o meu termo de visita para o NAMIR. Voltei aqui para minha mesa e eu tenho aqui, ó, meu termo de visita do Jeremias. Vamos abri-lo novamente e aí eu vou clicar aqui, ó, nesse botão da pasta amarela com a setinha verde. Se você colocar o mouse em cima, significa enviar processo. Clica nele. Já vai estar selecionado o seu termo de visita e você vai colocar para qual unidade você quer que ele vá. No caso dos termos de visita da supervisão, é o SEDUC-NA-MIR. Pode escrever minúsculo ou maiúsculo, ele acha do mesmo jeito, tá? SEDUC-NA-MIR. Seleciono aqui, ele já preencheu embaixo. Aí eu tenho algumas opções. Não vamos usar isso, tá? Deixa sem preencher. Já selecionei o NAMIR. Enviar. Finalizamos o nosso termo de visita. Já está na mão da equipe do gabinete. E com isso a gente finalizou essa aulinha do termo de visita da supervisão de ensino. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.